No vídeo de hoje a gente vai falar sobre Libertadores da América. A Libertadores da América esse ano tem uma pitada especial porque tem 3 times que são tricampeão, brasileiros no caso, que podem conseguir o primeiro tetra. A gente só não sabe quem vai ser, mas as chances de ser um desses times, ela realmente existe e é palpável, né? E embora a gente tenha os favoritos, a gente ainda não sabe se vai ser isso ou não. Bom, a Libertadores da América ela tá se desenrolando na fase de grupo e no vídeo de hoje a gente vai falar um pouco sobre os confrontos da rodada. Também vamos falar sobre as classificações, os times que já estão classificados, os times que já estão eliminados, já tem time eliminado, incluindo até mesmo time brasileiro aí. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso no vídeo de hoje. Bora lá! Primeiramente falando sobre o São Paulo e o Alianza Lima, que abriu a rodada, né? O São Paulo ganhou de 2-0 e o São Paulo tá muito bem na Libertadores. É incrível como o São Paulo joga bem a Libertadores. Mesmo com alguns tropeços, alguns empates, o São Paulo na Libertadores tá indo super bem. E não é novidade para ninguém que o São Paulo ele é um time muito chato de jogar contra. Se você torce pro São Paulo, você tem que admitir isso, e se você não torce pro São Paulo, eu tenho certeza que você não quer que seu time trombe o São Paulo num jogo de mata-mata, porque é um time que se mobiliza muito e vai pra cima sem dó nem piedade. O São Paulo não ganha com folga de ninguém, mas o São Paulo ele não vem de uma derrota fácil, né? Então fica aí essa questão aí, pode ser até um elogio, ou para alguns são paulinos isso pode ser até aí uma crítica ruim, né? Bom, sobre o Racing a gente vai dar aquela pulada, porque não tem nada demais, o Racing goleou, né? E agora a gente vai falar sobre o Botafogo. O Botafogo ganhou do Carabobo fora de casa, e mesmo com essa vitória do Botafogo, daqui a pouco a gente vai mostrar a fase de grupo como é que ficou. Cara, eu não acredito que o Botafogo ele vai tão longe nessa Libertadores igual ele foi no ano passado. Não tô falando nem de ser campeão, mas eu tô falando de repente de uma semifinal ou até mesmo de uma final. Eu não acho que o Botafogo tá tão mobilizado para a Libertadores desse ano. Já o time do Fortaleza goleou o Colo-Colo, cara. E pra mim é assim que tem que ser. O time brasileiro, quando tem a oportunidade de golear o time estrangeiro, tem que golear, mostrar soberania e mostrar a superioridade do futebol e não tirar o pé, cara. O Fortaleza tá de parabéns e foi o placar mais bonito que a gente viu nessa rodada da Libertadores. Já o Peñarol, eu nem ia comentar, né, porque não tem nenhum time brasileiro disputando aqui, mas, cara, a gente não pode ignorar o Peñarol. Esse time do Peñarol vai dar trabalho no mata-mata. E isso que eu tô falando aconteceu no ano passado e eu acho que vai acontecer esse ano de novo, cara. O time do Peñarol vai passar de fase e vai molhar o Guaraná de time brasileiro, e você pode esperar. Já o time do Bahia, que é líder do campeonato do seu grupo, no caso, perdeu do Nacional. O Nacional, ele tá pior do que o Bahia, só que o Nacional ele é costas quentes na Libertadores. O Bahia ele não jogou mal, teve a maior parte da posse de bola, conseguiu chutar mais no gol, mas o time do Nacional teve muita eficiência mesmo e tirou esses 3 pontos aí do Bahia, embolando e muito esse grupo, e depois a gente vai falar um pouco sobre isso também. Bom, sobre o jogo do Palmeiras e o Cerro Porteño, né? O Palmeiras ganhou do Cerro Porteño por 2-0 e, cara, é muito bom ver o Palmeiras ganhando do Cerro Porteño, porque o Palmeiras ganhou do Cerro Porteño ano passado, o Palmeiras ganhou do Cerro Porteño na base e o Palmeiras ganhou do Cerro Porteño agora na Libertadores desse ano. E aconteceu aquele desprazer, né, daquele caso que a gente não pode falar aqui no vídeo, mas o Palmeiras, ele como sempre respondeu no futebol e fez o time do Cerro Porteño mais uma vez voltar sem ponto nenhum pra casa e sem fazer gol, engole o choro e volta pra casa triste. Volta pra casa não, até porque o Palmeiras jogou fora de casa. Agora a gente vai falar então sobre o Flamengo, que é o principal, né, dos comentários desse momento. O Flamengo empatou com o Central Córdoba. Cara, o time do Flamengo, ele tá bem complicado. E você pode muito bem ter um Corinthians e Flamengo, caso o Flamengo caia para a Sul-Americana, né? A gente nem pensou nisso, mas isso pode se transformar numa realidade, cara. Porque esse time do Flamengo aqui na Libertadores, ele tá bem complicado. E se você não tiver esse risco do Flamengo ir pra Sul-Americana e jogar Corinthians, cara, o Flamengo ele pode muito bem passar em segundo lugar e pegar o São Paulo ou o Palmeiras na próxima fase. Então você vai ter já um confronto bem chato aí, é tudo que as pessoas aí, os times no caso, que o torcedor não quer nesse momento, né? Sem sustos por aqui. Agora quando a gente fala sobre o grupo da morte, né, que o Inter ele perdeu pro Nacional de Medellín, e o grupo da morte ele tá bem embolado e a gente já vai falar dele. Agora a gente falando das fases de grupo, cara, tá da seguinte forma. O grupo do Botafogo, a gente já meio que falou um pouco sobre, né, que o Botafogo não estar na mesma pegada.
e por aí vai. O grupo B não tem nenhum time brasileiro e vem acontecendo o que a gente já esperava, o River passando e o Independiente Del Valle, né, ali indo bem, junto com o Barcelona de Guayaquil. E aqui a gente tem um grupo do Flamengo, cara. No grupo do Flamengo é o seguinte, o Flamengo ele precisa das 2 vitórias para tentar classificar ainda na liderança, mas vai ser bem difícil se classificar na liderança. Acredito que consiga se classificar em segundo lugar ou então cair para a Copa Sul-Americana. Tudo vai depender desse jogo contra o Quito. Lá em Quito, se eu não me engano, vai ser esse jogo do Flamengo, ou vai ser em casa, não me lembro ao certo, mas não vai ser um jogo fácil e o Flamengo precisa dos 3 pontos. O empate não interessa pro Flamengo nesse momento em específico. Então, tem que ficar de olhos bem abertos. O grupo do São Paulo também eu vou pular, porque já é líder absoluto. O Palmeiras também, como eu já tinha falado, né? E agora a gente vai falar sobre esse grupo da morte, porque, cara, no grupo da morte todos os times ainda têm chance de passar. Então, qualquer escorregão aqui pode ser fatal. Embora o Bahia ele seja líder do grupo, ele ainda tem chances de não conseguir se classificar. Você acredita num negócio desse? Enquanto em boa parte dos grupos já tá muito mais acentuado, a gente já sabe muito mais o que vai acontecer, nesse grupo da morte a gente ainda não tem uma dimensão do que pode acontecer. Esse foi o vídeo de hoje. Por enquanto a Libertadores ela tá nesse naipe, nesse nível, e logo logo a gente vai estar no mata-mata e aí a gente consegue trazer mais informações, certo? Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Eu peço que você deixe a sua opinião aí nos comentários. Quem que você acha que vai ganhar? Quem que você acha que vai ser eliminado precocemente? Deixa aqui nos comentários que a gente vai ler. E valeu! Até o próximo vídeo.